Olá, meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, essa é a segunda parte do vídeo de quarta-feira. Na quarta-feira aconteceu a reunião extraordinária da CPI do abuso e foi uma reunião muito complexa, tiveram vários assuntos, então eu resolvi fazer o vídeo em duas partes. Na primeira parte eu falei sobre uma obstrução de uma prova importante que foi o atestado médico do presidente da Câmara, Caio Valassi. Então no vídeo de quarta-feira que eu trouxe para vocês ficaram indignados por conta da obstrução dessa prova. No vídeo de hoje eu acredito que vocês vão ficar tristes, porque eu não acredito que ninguém que seja digno suporte injustiça e covardia. O primeiro evento que eu quero conversar aqui com vocês foi sobre a participação do Iveson como presidente na reunião ordinária da CPI na segunda-feira. A Carol Canabrava não pôde participar da reunião por conta de questões familiares. O Iveson, como suplente dela, assumiu a presidência e todo o tempo atrapalharam os trabalhos do Iveson enquanto presidente. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, mas antes eu quero mostrar o que aconteceu na reunião, então, extraordinária de quarta-feira, em que o Ismael, ele logo no início, ele apresenta um requerimento para anular a reunião de segunda-feira. Vamos ver. Tentou impor sua vontade, não permitindo a manifestação dos demais membros, agindo com total arrogância, indeferindo todos os pedidos de deliberação solicitados pelos demais membros. Tendo em vista a falta de condições de prosseguir civilizadamente a reunião e por não reconhecer a legitimidade do vereador Iveson em presidir, não restou outra alternativa que abandonar a referida, aguardando agendamento de nova data. Sendo assim, o vereador que a este subscreve pugnada que seja colocado em deliberação as seguintes questões. Primeira, a nulidade da reunião do dia 16/10, bem como todos os atos nela realizados. Segundo, tendo em vista que apenas um ato foi deliberado, sofre consequências jurídicas com a anulação da referida reunião, que seja colocada em votação, dispensa a aprovação da ata da reunião do dia 9 do 10 de 2023. Terceiro, que seja indicado e votado um vice-presidente para esta comissão, a fim de que substituir o presidente em caso de ausência. 4, que se delibere pela aplicabilidade do artigo 40 do regimento interno desta Casa e que, na falta do presidente e do vice-presidente, o membro titular mais idoso assuma os trabalhos da CPI. Ainda solicito que seja colocado em deliberação uma ordem de votação, iniciando pelo relator e, na sequência, em ordem alfabética. Requero, por fim, a inclusão desta manifestação nos atos desta CPI. Então, o que aconteceu aqui? O Ismael argumentou que o Iveson não poderia ser presidente, pediu para que essa reunião fosse anulada. A Carol, depois disso, falou que vai, enfim, chamar o corpo jurídico para verificar essa possibilidade ou não, porque existem entendimentos que sim, o Iveson seria a pessoa que iria assumir a presidência. Fato é que, naquele momento, o Iveson estava como presidente e tiraram uma prerrogativa dele, uma atribuição dele de poder passar esse vídeo antes da votação. É o que a gente sempre fala na ciência política, que a vontade da maioria nem sempre é democrática. Quando você tem uma vontade da maioria sem respeitar o direito da minoria, isso se chama tirania da maioria. Além disso, como se já não fosse o suficiente, está circulando nas redes um vídeo que sugere que o esvaziamento da reunião de segunda-feira tenha sido coordenado. O que é esvaziar uma reunião? Esvaziar uma reunião é fazer com que a reunião perca o quórum e, com isso, a reunião acabe, não possa continuar. Mas eu vou deixar o vídeo para vocês verem e aí vocês tiram a conclusão de vocês. No vídeo que está circulando, que eu vou mostrar para vocês, um dos possíveis investigados se aproxima de uma assessora, fala algo no ouvido dela e, em seguida, ela fala algo no ouvido do Rodrigo e faz um sinal para o Ismael Soares. Ambos saem. Não dá para ouvir o que esse possível investigado falou,
mas dá para ouvir o que a servidora falou. Então eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem, ver se faz ou se não faz sentido, tirarem as conclusões de vocês, se foi um esvaziamento coordenado ou não. Nenhuma reunião dessa comissão foi dessa forma. O senhor que fala o tempo todo que o presidente da casa é autoritário, que o presidente da casa exercia a palavra, o senhor está agindo da mesma forma. O poder é um problema para outras pessoas, né, vereador? O poder é um problema para outras pessoas, presidente. Nem sabe ouvir o outro vereador, qual é que está falando? Eu queria solicitar a técnica que passasse o vídeo para a gente. Eu quero pedir licença da reunião. Peço licença, não, Então, na reunião de segunda-feira, não deixaram o presidente fazer suas atribuições e a reunião foi esvaziada. O segundo ocorrido na reunião de quarta-feira, que eu quero mostrar para vocês, é que tentaram chamar o Janderson Avelar para fazer o seu depoimento na CPI do abuso, uma vez que ele é o autor da CPI, e eu insisto nisso, que o Janderson é autor. No meu entendimento, o Janderson recebeu as denúncias e fez um requerimento para que se fosse aberta uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para se investigar essas denúncias. Não é ele que está fazendo as denúncias, né? Então eu entendo ele como um autor. E eu acho que a gente pode concordar nisso, não pode? Me diz aí nos comentários. Então eu vou deixar vocês assistirem essa parte que eu separei para vocês. Coloco em votação a oitiva do autor do requerimento 38123 do vereador Janderson Avelar. Eu preferia que a gente tivesse todas as provas documentais primeiro, para depois ouvir o denunciante. Como vota o vereador Ismael Soares? Não vejo necessidade de ouvir no momento, porque o mês já manifestou em documentos. Então, não vejo necessidade. Meu voto é não. Como vota o vereador José de Deus? O requerimento 3081/2023 possui 6 autores. E para ouvir um, será necessário ouvir os outros 5. Ouvir será. O vereador Janderson Avelar não pode ser ouvido como testemunha, por possuir interesse direto no resultado dessa CPI. O artigo 447 CPC seguinte, e o meu voto é não. Vereador Ivan. Até não, senhora presidente, por entender que não é o momento oportuno para que possamos ouvir o Janderson. Após a prova documental, se nós chegarmos ao entendimento comum, ao denominador comum que o Janderson deve ser ouvido, eu não vejo problema. Mas por hora, meu voto. Carol, você me dá só um... O que pode acontecer é da gente ouvi-lo agora, recolher a documentação e termos outras questões para poder analisar e ter que chamá-lo novamente. Então, eu prefiro fazer depois de todas as provas documentais. Mesmo sendo uma situação comum, né? Às vezes a gente vai e volta para buscar as informações necessárias. Meu voto é sim, por entender que o denunciante do requerimento, o denunciante é ele que traz os fatos, então a gente precisa questioná-lo. Inclusive, a CPI, as pessoas que aqui falarem, elas são responsáveis pelas suas falas. Então, era importante que tivéssemos a oportunidade de ouvir o denunciante para que ele afirme os fatos que ele relatou na sua denúncia. Meu voto é sim. De qualquer forma, denunciante ou autor, o depoimento do Janderson é muito importante, até porque esses membros da CPI, tirando a Carol, não sabem o que fazer na CPI, eles estão perdidos sem entender o que é para fazer. Então é importante chamar o autor da CPI para que ele explique para essas pessoas, senão eles vão transformar a CPI numa juntada de documentos irrelevantes que falam nada sobre nada, que levam nada a lugar nenhum. E não vão fazer absolutamente nenhuma investigação séria a respeito do que está acontecendo, do que vem acontecendo, do que aconteceu na Câmara Municipal de Sete Lagoas. E o terceiro ocorrido, para mim, a pior coisa que aconteceu nessa reunião de quarta-feira foi que a Carol propôs que se chamassem a subprocuradora para prestar o seu testemunho. A subprocuradora é a mulher que teria sido assediada moralmente, que teria sofrido abuso de poder, e eles tentaram chamar essa mulher para prestar o seu depoimento, mas os homens que compõem a mesa da CPI não deixaram. Eu vou deixar vocês assistirem mais uma vez. Oitiva da servidora exonerada do cargo de subprocuradora, número da matrícula 001773. Colocando em discussão. Presidente, peço a palavra. Apenas um questionamento. A senhora Camila é suposta a vítima de quê? Só a pergunta.
Primeiro que a gente não pode afirmar isso aqui, vereador, nós estamos aqui para estudar se realmente existe vítima, réu, acusado e defesa. Quem tem que ser acusado, quem tem que ser defendido. O intuito da busca para ouvir essa servidora da matrícula falada é devido a gente encontrar que a exoneração foi em nome dela, em recebimento também em outras comissões, como já falado pelo vereador Janderson Avelar nas suas falas na tribuna da Câmara. Os outros fatos. O quê? Ela está saindo do requerimento? Tem que saber quais outros fatos. Quais outros fatos? Ela durante a fala do vereador, que a gente tem que entender, gente, que a fala do denunciante ela tem poder, né? Ele citou nomes, dentre eles que estavam presentes. Mas por que não está dentro? Qual o objeto da CPI, o presidente? O objeto da CPI. O objeto da CPI. Investigação sobre esses atos. A exoneração já foi provada, né? Pela documentação provada. As documentações apresentadas. Então, não tem mais nada que apresentar. Já foi apresentado. Finalizamos a discussão? Por favor, Rodrigo. Proceda a abertura de CPI para apuração de denúncia de improbidade administrativa devido à publicação de exoneração de servidoras sem assinatura dos membros da Casa Legislativa. Já foi comprovado que ela foi exonerada sem assinatura dos membros da Casa. Ponto. A apuração quanto ao fato de recolhimento de celulares para realização de reunião interna. A gente vai solicitar ao presidente que o fale. A apuração de atos de usurpação de competência em nome da mesa da Câmara Legislativa que não tem nada a ver com a servidora. O único fato que tem a ver diretamente com ela é a publicação de exoneração de servidora sem assinatura de membros da Casa. Documentalmente já está aprovado. Ou ela vai falar sobre o recolhimento de celulares, como testemunha, como o celular deve foi recolhido. Aí sim. Mas a gente vai ter. Mas aí a gente vai ter que chamar todo mundo que estava lá, inclusive, Carol, limitar o assunto. Eu não estou aqui para poder. Vou repetir para você, Carol. Eu não estou aqui para poder apurar nada que foi enviado para a comissão sua. Não, eu estou aqui para apurar esse requerimento. Eu também, vereador. Pelo fato de ter sido citado. Por isso que eu queria que trouxesse o vereador aqui para responder sobre as suas denúncias. Eu assinei um requerimento para... Esse requerimento aqui foi assinado por mim e eu faço parte da comissão para a gente poder analisar esses 3 fatos somente. Eu não estou aqui para julgar nada além disso. Então, essa é a minha preocupação. Tá bom. Da gente estender e estender. Depois fala assim, estão procrastinando. Não. É isso que vai procrastinar. Tá. A gente começar a buscar um monte de assunto que não faz parte da CPI. Ô, Rodrigo, só um momento. Você publicou ontem no grupo que todo mundo te deu os parabéns, que é a CPI do abuso. Você publicou, não publicou? Que era a CPI do assédio, que estava investigando isso. Mas o abuso então, que mas fala aí aqui... a gente vocês aí... podia chamar, sim, a Camila, se o fato aconteceu com ela, para ela explicar. Vereador, o único abuso que está sendo falado aqui é com relação à questão do recolhimento celular. Ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou auditar a Camila e eu peço que o senhor assine comigo, porque a participação... Não, espera, deixa eu falar aqui. A importância da servidora aqui, porque ela foi assediada lá em cima... Você lembra, numa reunião conosco lá, ela participou. Então, eu acho que a participação dela seria viável. Eu concordo, só que isso não está no seu requerimento. Você quer trazer mais fatos para a CPI? Não quero trazer mais fatos, não. Eu quero que ele esclareça as dúvidas quando se falam que é falha, a sua denúncia. Eu não tenho dúvida, não, Carol. O requerimento é claro. Durante toda a reunião aqui, o que a gente mais escuta é que isso é falho. Não. Sim, igual você está falando que é Camila, né? Então, a servidora, ela estava no recolhimento do celular. Você concorda? Sim. Então,
pode participar por isso. Foi exatamente o que eu falei. Para ouvir a questão de recebimento de celular, ok, ela e todo mundo que estava na reunião. Concordo. Ótimo. Isso aí é fato. Por isso que eu pedi para o presidente, para saber se ele o fez e por quê. Então vamos para as minhas considerações finais. Estão com pressa de acabar com essa CPI. Inclusive chegaram a propor um prazo inviável de 30 dias. Estão com pressa para acabar com essa CPI porque eles não estão aguentando o desgaste político que eles estão sofrendo com todo esse processo. Eles querem acabar logo com isso. Quando a gente, o povo, não quer que acabe logo, a gente quer que as denúncias sejam apuradas com rigor, com ética, com coragem, com dignidade. É isso que a gente quer que seja feito. Pode demorar o tempo que for, pode chamar quantas pessoas forem necessárias. E a única forma desses membros da CPI pararem de sofrer esse desgaste político é agindo corretamente, é parando de se fazer de tonto, é parando de tentar fazer dessa CPI uma juntada de documentos irrelevantes. Segundo comentário que eu quero falar com vocês, vocês separaram que o José de Deus não consegue falar sem o assessor falando no ouvido dele? Eu acho isso extremamente inapropriado. Eu sugeriria uma escuta, já que o vereador não tem condições de falar sozinho. E meu terceiro comentário sobre as feministas de Sete Lagoas. Onde é que estão as feministas de Sete Lagoas? As feministas de Sete Lagoas estão nos grupos improdutivos de WhatsApp me chamando de Sarah Winter. As feministas de Sete Lagoas estão caladas diante de uma situação em que uma mulher quer falar sobre as denúncias de assédio e de abuso de poder que ela teria sofrido. Essas feministas derrubaram a primeira mulher eleita democraticamente num partido que estava no bueiro. Essa mulher, mãe de 2 filhos, esposa, filha dedicada a uma mãe com Alzheimer e que abriu um tempo da sua vida para tentar fazer com que esse partido saísse do esgoto. Eles derrubaram essa mulher, o partido voltou para o bueiro. Essas feministas são as mesmas feministas que apoiaram uma caluniadora e colocaram uma caluniadora no palanque eleitoral para prejudicar um candidato à prefeitura de Sete Lagoas. Depois ficou provado que já era óbvio que a denúncia era falsa e que ele era inocente e elas não fizeram nenhuma meia-culpa em relação a isso. Agora essas feministas estão caladas diante da denúncia de uma mulher que está tentando falar. E essas feministas não falam nada porque elas são aliadas dos possíveis assediadores dessa mulher. As feministas poderiam estar aqui defendendo essa mulher, mas elas estão nos grupinhos de WhatsApp me chamando de Sarah Winter. Quando quem está aqui colocando a cara a tapa para defender o direito de uma mulher sou eu. Então, de todas as pessoas podres que existem na política municipal, na minha opinião, as feministas são as que fedem mais. Literalmente. Aliás, aproveitando, vou passar aqui meu perfuminho da Dior. Tá quase acabando. Por que será? Finíssimo, tá? Não existe nada mais fino que isso. Por fim, eu repito, não querem investigar. Querem fazer dessa CPI uma juntada de documentos irrelevantes. Eles não querem dar voz para as pessoas que estão denunciando, falando que estão sofrendo assédio, que estão fazendo abuso, que estão sofrendo abuso de poder. Eles não estão querendo dar voz, eles não estão querendo investigar essas denúncias. Então tem que pegar esse atestado, tem que pegar essa licitação, tem que deixar o Janderson falar, tem que deixar a subprocuradora falar, tem que chamar procurador, subprocurador, tem que chamar testemunha, para que a gente precisa saber quem é vítima, quem é testemunha, quem é cúmplice e quem é autor do que está acontecendo. Eu estou muito revoltada com isso. Eu faço o que é possível para a gente não deixar que isso acabe em pizza, mas não importa o quanto eu fale aqui, não existe pressão maior que a pressão do povo. O povo calado, quietinho, só olhando, vai pressionar esses vereadores 20 vezes mais antes do que qualquer vídeo meu de 20 minutos. Então, se você tem flexibilidade de horário, tenta ir nessa reunião na segunda-feira, 10 horas da manhã. Então é isso, compartilhem esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês. Tchau! Gente, eu tô muito cheirosa.